Só um minutinho, Wesley. Amém? A gente vai estar dando continuidade ao livro de Atos. Semana passada eu preguei sobre o capítulo 8, e eu vou abordar algumas coisas que eu quero enfatizar, alguns detalhes que dentro desse capítulo 9 aqui, ele faz toda a diferença também, a gente pegando algumas situações, alguns acontecimentos que acontecem também durante esse período do capítulo 8. E hoje a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 31. O capítulo 9 ele tem duas partes, e a gente vai ficar somente nessa primeira. Amém? Todo mundo lá comigo? Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que entrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzissem presos a Jerusalém. Seguindo viagem, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem é, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? O Senhor respondeu-lhe: Levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que iam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava ninguém. Então, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Ele ficou 3 dias sem enxergar e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor disse-lhe em visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor disse-lhe: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo, de Tarso. Eis que ele está orando agora. E teve uma visão de que entrava um homem chamado Ananias e colocava sobre ele a mão, para que voltasse a enxergar. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autorização dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque ele é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes a mão, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou, para que voltes a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos como se umas escamas, e recobrou a visão, e levantando-lhe foi batizado. Tendo-lhe alimentado, ficou fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Em seguida, passou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam atônitos e diziam: Não é este aquele que em Jerusalém assolava os que invocavam esse nome? Não veio para cá a fim de levá-los presos os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muitos dias, os judeus entre si fizeram planos para matar. Mas suas ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo. Eles vigiaram as portas, tanto de dia quanto de noite, para poderem matá-lo.
Os discípulos, porém, tomaram de noite e desceram ele sobre um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava reunir os discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos. Ele contou como no caminho ele vira o Senhor, e qual lhe falará, como em Damasco falou com ousadia em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, falando com ousadia em nome do Senhor. Falava e disputava também com os judeus de língua grega, mas eles provaram matá-lo, sabendo que, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, mais uma vez nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. Deus, que o Senhor possa falar conosco essa noite. Que essa noite possa ser uma noite de transformação, Pai. Que o Senhor possa mesmo ministrar, Deus, aquilo que o Senhor deseja em nossos corações, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos ouvir, Pai. Fala conosco essa noite, Senhor. Nos tire da zona de conforto. Nós queremos ter um encontro com o Senhor essa noite, Pai. Assim como o Senhor transformou a vida de Saulo, Pai. Que essa noite o Senhor possa transformar as nossas vidas, Pai. Fala conosco essa noite em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu comecei a pregar na semana passada, o capítulo 8, esses judeus que estavam em Jerusalém, esse povo escolhido de Deus que estava em Jerusalém, eles tinham entrado em conflito com os samaritanos. Vou abordar só algumas coisas, não vou entrar muito em detalhe, para a gente não perder muito o foco da mensagem. Mas aqui eu quero me referir a dois públicos. Eu preciso que você fique atento, caso você se identifique com algum, fique à vontade. Mas só que aqui a gente vê Saulo tendo um encontro com Jesus. Mas só que antes disso, no capítulo 8, no finalzinho do capítulo 7, a gente vê Saulo, começa a ver Saulo pela primeira vez perseguindo os cristãos. E aqui nesse período aqui do capítulo, final do capítulo 7, a partir do versículo 8, aqui começa a perseguição da igreja. Aqui o povo de Deus começa a sofrer uma perseguição. Porque aqui, como eu disse na semana passada, os samaritanos, os judeus, o povo escolhido de Deus, não se davam muito com os samaritanos. E com isso eles não tinham contato com esse povo. Mas só que uns desses que perseguem esse povo é Saulo. Saulo começa a perseguir esse povo. Mas só que é interessante porque a perseguição vem em um período que esse povo escolhido de Deus achava que eles não tinham que ter contato com os samaritanos. Achavam que eles não tinham que ter contato com esse povo. Aí Deus vendo essa situação, os judeus, quando eles estavam fazendo a viagem, quando eles iam viajar, eles não passavam por Samaria, eles davam a volta para não ter contato com o samaritano, porque eles afastaram do Senhor. Construíram outro Deus para eles, construíram outro templo. Aí o povo achava que poderia escolher para quem ia pregar. Aí Deus olha e fala assim, ó, para você ver, gente. O povo estava perdido. Não tinha nenhum de cair morto, salvei esses infelizes, agora está escolhendo para quem que vai pregar. Deixa isso comigo. Aí Deus começa a trabalhar com Saulo. Saulo, faz favor. Precisando que você faça um negócio para mim aí. O povo vai achar que você é enviado de Satanás, mas você não é enviado de Satanás, não. Porque Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. E tem uma coisa que a gente precisa entender, meu irmão, que tem um ditado aí, que eu escuto demais. Quando Deus manda, até o diabo obedece. E Saulo foi usado para que o propósito de Deus fosse cumprido na vida daquele povo.
E muitas vezes a gente acha que essa pessoa que está perseguindo a gente, que está caluniando a gente acha que é do Satanás, não é não, meu irmão. Dá glória. Que é Deus querendo te empurrar para o propósito dele. E Saulo foi usado nesse contexto todo aí. E começa a perseguir a igreja. Aí eles começam a entender o recado. Ah, não, então peraí. Então o negócio é diferente. E no decorrer todo a gente vê que Saulo sai de cena e aqui ele volta. Mas aqui ele não volta como... Ele começa indo como um perseguidor. Ele vai como uma pessoa querendo prender os cristãos. Mas no caminho é Jesus que prende ele. E Paulo ainda naquela fúria de prender os cristãos. Na sina, na caça. Ele falou, não estou aguentando mais prender só em Jerusalém, não. Eu quero ir para Damasco. Ele chegou lá no líder e falou assim, ó, me dá uma carta aí, porque eu quero lá em Damasco, quero prender tudo que eu tiver, que eu é crente, estou prendendo, vou trazer para Jerusalém, vai ficar tudo preso aqui. E deram a carta para ele. E Paulo foi bufando. E aqui fala que ele foi respirando ameaça. Ele estava fissurado. Ele queria prender. Mas só que no caminho, ele estava indo de cavalo. Até Jesus chegar na história. Aí ele caiu do cavalo. E ali no caminho, quando ele estava quase chegando em Damasco, Jesus aparece para ele. E aqui não fala muito, mas se a gente for estudar um pouquinho mais desse contexto aqui, alguns teólogos falam que foi ao meio-dia. Mas eu não quero entrar muito nesse detalhe. Mas o que importa é que uma luz envolveu Paulo. E ele caiu no chão. E quando ele caiu no chão, ele olhou para aquela luz e saiu uma voz daquela luz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante, porque aqui Jesus fala, por que me persegues? Por que me persegues? Jesus não falou assim, Saulo, por que você está perseguindo os meus filhos? Por que você está perseguindo os meus escolhidos? Por que você está perseguindo os meus pipolinhos? Os meus guti-gutis? Por quê? Porque não tinha nada a ver com eles, tinha tudo a ver com Jesus. Tinha tudo a ver com o nome dele, não tinha nada a ver com o povo que estava sendo perseguido. E Jesus, ele foi bem direto e bem claro, por que me persegues? E eu não aguento gente que fica falando, ai, nossa, não sei que esse diabo está me perseguindo, fala mal de mim, fala mal, ai, inimiga, recalcada. Algo que a gente precisa entender, meus irmãos, que a gente sem Jesus não somos nada. Que tudo aquilo que você passa na sua vida, seja de bom, seja de ruim, é por causa do nome de Jesus. Não tem nada a ver com você. Não tem nada de causa sua. Tem tudo a ver com Jesus. E... onde que eu parei? E Paulo, Jesus encontra com ele. Aí ele cai ali e fala... Aí Jesus fala com ele, por que está me perseguindo, Paulo? Saulo, por que você está me perseguindo? E no versículo 5 ele fala assim, Saulo, você está perdendo tempo, Saulo. Você está perdendo tempo porque nada que você está fazendo está adiantando. Porque tudo aquilo que você está fazendo
Na verdade, você acha que é uma boa causa, você acha que está aprendendo, você acha que está abafando o meu evangelho, você acha que está abafando o meu nome, mas não está adiantando nada, Paulo. As igrejas só estão crescendo. O povo só está ouvindo falar do meu nome. Aí Saulo fala assim, então o que o senhor quer que eu faça? E Jesus fala, entra na cidade, que eu vou dizer o que você vai fazer. E ali ele entra na cidade. Ele foi guiado por aquelas pessoas que estavam com ele. Porque nessa experiência ele ficou cego. Ele não sabia, ele não tinha como andar sozinho. E ali Paulo chega em Damasco, Saulo ele chega em Damasco. Mas só que nesse contexto todo, Jesus fala com Ananias. E Jesus fala, Ananias, o negócio é o seguinte, eu tenho uma missão para você. Vai numa rua, lá em Damasco, chamada de direita, procura uma casa de Judas. Saulo vai estar lá. Eu preciso que você vá lá, que você ore pela vida dele, para que ele receba o Espírito Santo. E é interessante porque Ananias, ele quer dar o tomé em Deus. Ele quer dar o tomé em Jesus. Ananias vira para Jesus e fala assim, Jesus, eu não sei se o Senhor está sabendo, mas esse cara aí, ele passa o cerol em todo mundo. Você está mandando eu ir até esse cara para me botar a mão na cabeça dele? Aí eu botar a mão na cabeça dele, ele corta o meu pescoço, Jesus. Aí Jesus fala com ele assim, não, você não está entendendo. Ele está lá orando. Ele está orando lá. Pode ir lá, porque ele é meu vaso escolhido. Olha para você ver que coisa linda, gente. O homem matava, prendia. Foi lá, cúmplice da morte do Estevão, primeiro mártir da igreja. Agora é escolhido. Agora vai ser o homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento. E Ananias foi. Seria mais ou menos a mesma coisa de Jesus virar para você e falar assim, olha, vai na casa de um líder islã. O cara é matador. Prende. E você vai? Com as calças molhadas, mas vai. Era mais ou menos isso. Mas só que ali começa, na hora que Ananias chega, ele se identifica com Paulo, porque antes de Ananias chegar, Jesus também fala com Saulo. E ali Ananias chega, impõe as mãos sobre Saulo, e ali ele é cheio do Espírito Santo, e ali começa o ministério de Saulo. E logo que depois que ele sai desse período que ele ficou sem a visão, que foi um período de 3 dias, e durante esses 3 dias ele também jejuou, e ali começa o ministério de Saulo. E Saulo começa a pregar. E prega. E o povo olhando, falando assim, uai, esse aí não era aquele cara que estava matando todo mundo, perseguindo crente, mandando prender, está pregando o nome que ele tinha ódio, que ele tinha raiva. Eles ficaram encabulados. O que é isso? Muitos acharam que era uma estratégia para estar chegando mais perto para pegar e para levar preso para Jerusalém. Mas só que Saulo, ele teve um encontro com Jesus. E não foi qualquer encontro. Porque o que aconteceu com Saulo foi um dos acontecimentos mais sobrenaturais que tem na Bíblia.
Porque Saulo, ele viu Jesus. Ele viu a glória de Jesus. Tamanha glória que ele ficou 3 dias cego. Pensa uma luz vendo sobre você, sobre sua face, e você ficar 3 dias cego, de tamanha glória. E a conversão de Saulo, é interessante a gente ver isso aqui, que não foi, não. Jesus entrou, mudou a vida de Saulo. Mudou. E ele começou a pregar. E as pessoas identificavam nele um discípulo. E ali começava também um trabalho do apostolado de Saulo. E ele começa a pregar, e todo mundo, o que é isso? O que está acontecendo? Ele está pregando. Mas só que é interessante, porque nesse período quando ele é levado a Jerusalém, que ele é apresentado, que ele é achegado aos discípulos, esse período foi de mais ou menos 3 anos. Mas pensa você, porque é de 2 pessoas que eu quero mais me aproximar nesse capítulo aqui, que é Ananias e Barnabé. Porque logo quando os discípulos ouviram falar que Saulo estava chegando, no primeiro instante, o que eles fizeram? 2 passos para trás. Saulo? Matador? Saulo? Que prende crente? Sei não, hein? Será que esse negócio vai dar bom? Mas só que aí, quem que entra em cena para inserir Saulo na igreja? Quem entra em cena para inserir Saulo na comunidade cristã? Quem aparece para inserir Saulo em um contexto para que os dons dele, para que o chamado dele seja aperfeiçoado e ali ele cresça? Barnabé. Barnabé vai na frente e fala: gente, calma, o homem é crente, o homem converteu, está cheio de Deus, não precisa ter medo não. Ele realmente teve um encontro com Jesus. E não foi qualquer encontro não. Está pregando pra caramba, e prega. Pode acreditar, gente, o homem prega. E ali ele entra na vida cristã. E ali ele entra na comunidade cristã. Mas, meus irmãos, algo que eu quero compartilhar com vocês no começo desse capítulo aqui. Eu acho que todos nós precisamos ter uma estrada. Todos nós precisamos ter uma estrada chamada Damasco. Tem muito crente que é batizado, que acha que passou por Damasco. Você não passou por Damasco. Porque, meus irmãos, a história de Saulo, ela cai por terra qualquer tipo de contexto que a gente acha que a gente precisa de 5 anos, 1 ano, 3 anos, para mudar certos hábitos e certas condutas da nossa velha prática, do nosso velho homem. Saulo quebra todo esse paradigma. Porque a vida de Saulo mudou. Os frutos começaram a vir. Saulo ficou cego, porque ele teve um encontro com a graça. Ele teve um encontro com Jesus. Se nunca houve um Damasco na nossa vida, se nunca houve esse caminho chamado Damasco na nossa vida,
Meus irmãos, a nossa vida pode estar sendo em vão. Se a gente não teve um encontro com essa luz, a gente pode estar aqui passeando, mas não buscando um verdadeiro relacionamento com Jesus. Porque, meus irmãos, hoje a gente tem visto um evangelho tão aguado, tão sem fundamento. Sabe, eu canso de falar isso aqui, mas se está falando é porque Deus quer que continue falando isso. Porque a gente precisa se posicionar, igreja. A gente precisa se posicionar. Porque não tem como a gente ter um encontro com Jesus e a nossa vida continuar sendo da mesma forma. Não tem como. Não tem como a gente continuar pensando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. Não tem jeito. Não tem como. A gente precisa mudar. E é o que eu sempre falo, meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o que será de nós? E o que será da gente? Tem muitos acham que só vindo na igreja todos os domingos, estando inserido em algum ministério, em alguma célula, acha que já tem um lugar cativo no céu? Pode ser, meus irmãos. Quem sou eu? Mas uma coisa eu falo para você, tem muita gente achando que vai subir, mas só que vai descer. Porque, meus irmãos, o reino do céu tem que ser conquistado a todo dia. O reino dos céus tem que ser conquistado todos os dias. Porque tem gente que acha que batizou, kids. Vou continuar vivendo do meu jeito. Paulo perseguia, passou a ser perseguido. Num dia, ele é caçador, no outro ele é caça. E Jesus falou para Ananias, quando estava dizendo sobre Saulo. Falou assim, eu mostrei para ele o quanto que ele deve sofrer pelo meu nome. E a gente querendo adaptar o evangelho do nosso jeito. Meus irmãos, a sua opinião pouco importa. Se a Bíblia diz que é errado, é errado. Se a Bíblia diz que você tem que mudar, você tem que mudar. Não interessa o seu passado, não interessa o seu pessoal, o seu temperamento, não interessa. Jesus é Jesus, a Bíblia é uma só e acabou. E um homem sendo ignorante, um homem sendo um assassino, ele não questionou Jesus. Ele não questionou. Saulo só perguntou, o que queres que eu faça? Acabou. E depois a gente vê Ananias e Barnabé. Aqui que é interessante, porque a gente tem muita dificuldade de inserir alguns públicos na nossa comunidade cristã. Meus irmãos, a igreja ainda, em muitas partes dela, ela não está preparada para lidar com gente diferente dela. A gente não sabe lidar com gente diferente da gente. A gente não sabe. E muitos desses que não sabem, que já está na caminhada cristã, muitos pastores tentam discipular essas pessoas. Mas, na verdade, eu acho que a gente perde muito tempo
discipulando quem precisa realmente é de ser evangelizado. Pastores e líderes, não perde tempo discipulando quem precisa ser evangelizado. Porque, meus irmãos, quando a gente olha para Ananias e Barnabé, a gente vê uma facilidade nessas pessoas, mas só que a gente não tem essa facilidade hoje dentro das nossas congregações. Porque Ananias, mesmo com medo, ele foi cumprir um chamado de Jesus. Jesus apareceu para ele, Jesus falou com ele, disse, vai lá e bota a mão naquele homem. Coloca o Espírito Santo nele, porque ele é meu vaso escolhido. E o significado da palavra Saulo, no hebraico, significa, como significa? Fugiu o nome. Escolhido. Desejado. Aquele que foi ganhado pela oração. Desejado. Desejado. Em outras palavras, mudando esse significado, quando Jesus ele encontra com Saulo, ele fala, Saulo, Saulo. Mas por trás do significado, Jesus estava dizendo, desejado. Desejado. Por que me persegues? Desejado. Saulo era um perseguidor de cristão, matava cristão, perseguia o povo de Deus, mas Saulo era desejado. Ele era escolhido. E Ananias entende e vai até Saulo, coloca as mãos sobre ele, e ele é cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar. Mas só que Saulo ele precisa voltar para Jerusalém, é quem que entra em cena? Barnabé. É esse cara. Porque, meus irmãos, se Deus não tivesse colocado Barnabé na vida de Saulo, certamente não tínhamos muitos livros de Paulo no Novo Testamento. Nós não teríamos. Se Barnabé fosse olhar o passado de Saulo, se Barnabé fosse olhar aquilo que Paulo fez, mesmo vendo tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, ele não teria inserido ele com os discípulos, não teria inserido ele na comunidade cristã. E meus irmãos, quantos Saulos, quantos Paulos nós desprezamos no nosso dia a dia? Quantos Paulos e Saulos não entraram por aquela porta? E simplesmente porque não era do jeito que a gente queria, a gente simplesmente deixou ir. Porque a gente não está preparado para amar. A gente não está preparado para evangelizar ninguém. A gente não está preparado para lidar com pessoas diferentes. Será que é tão difícil a gente amar o homossexual? Será que é tão difícil a gente amar um travesti? Uma prostituta? Um bandido? Um drogado, um mendigo? Quantos Saulos já passaram por esse lugar? E porque não era a nossa visão, a nossa cosmo, não estava dentro daquilo que a gente via, sabe? E foi. Meus irmãos, falei na semana passada e volto a falar aqui no capítulo 9.
Meus irmãos, nós temos uma vida de missões. Nós temos que ter uma vida de missão. Queira você sim, queira você não. Você foi levantado para levar o nome de Jesus. E a gente está muito acostumado. A gente está muito acomodado como esses cristãos, esse povo de Deus, estava acomodado aqui. Sabe, porque é muito mais fácil a gente ser crente pegando nosso celular, mandando, fazendo grupo, fazendo churrasco só entre nós aqui. Entendeu? É fácil demais ser crente no meio de nós. Aqui é muito bom. É muito bom. Porque é mais fácil a gente estar em comunhão com os irmãos aqui da igreja e ser crente nesse ambiente messiânico, né? Profético, né? Do que ir na casa dos seus parentes falar de Jesus para eles. Porque é mais fácil você aceitar um convite de uma pessoa que é daqui, quando te chama para sair, do que você aceitar um convite de uma amiga que estudou com você, que não conhece Jesus, você ir atrás dela e falar de Jesus para ela. E a nossa vida de missões? E a nossa vida do ID? Onde é que fica? Meus irmãos, não que isso seja bom, a gente reunir com os irmãos, né? Como é bom e agradável com os irmãos, esteja em união. É bom demais. Ontem nós estávamos lá na casa de Charlene, fazendo hambúrguer. Bom demais. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a gente não foi chamado para ficar, nós foi chamado para ir. A gente tem que ser crente fora, a gente não tem que ser crente dentro, não. Isso aqui tem que ser uma injeção em nós. Isso aqui tem que despertar algo em nós. Porque quando a gente sair por aquela porta ali, é tiro santo para tudo quanto é lado. Mas só que a gente, parece que a gente está vivendo um contexto que a gente foi chamado para amar a nós mesmos. Amar a nossa necessidade, amar aquilo que a gente precisa. E os propósitos, os planos de Deus, onde é que fica? E aquelas pessoas que a gente vai prestar conta no grande dia? Cadê? A palavra fala, a lâmpada serve para quê? Para iluminar. Eu não gosto de pegar essa lâmpada aqui e colocar aqui embaixo. Não adianta para nada, não. Luz é para ficar em cima. Luz é para iluminar o ambiente. E nós fomos chamados para ser luz. Bora sair, povo. Porque Jesus está voltando. E vai ser doído, irmãos. Vai ser doído. Chegar aquele dia, a gente se achegar perto de Jesus, achando que Ele vai nos envolver, nos abraçar, e Ele vai falar, opa, te conheço não. Te conheço não. Que isso, Jesus? Estava na célula, toda terça, quinta e sábado. Estava no culto. Movimento profético eu estava lá. Culto de jovens eu estava lá. O senhor não lembra? Mas só que a gente faz as coisas muito por vaidade. A gente faz as coisas muito por ego. Mas só que não tem nada de Jesus nisso. Nada, nada. Bora fazer o ID, igreja. Qual que foi a última vez que a gente fez um trabalho evangelístico nesse bairro? Ah, Tiago, veio a pandemia. Mesmo se tivesse sem pandemia. Mesmo se tivesse sem. Qual que foi a última vez que a gente fez um trabalho evangelístico?
que o nosso coração se incendiou por almas. De clamar pelos perdidos. Quando? Que a nossa oração, que o nosso objetivo essa noite, seja pedir mais a Jesus amor por vidas, amor por almas. Porque pode ser a última vez que você me ouve falar aqui. Pode ser a última vez. Não que eu quero que você morra. Mas pode ser a última vez que você me vê também. Pode ser que eu dou um treco e morra essa semana. Mas só que a Bíblia fala que está determinado o homem morrer uma vez só. A partir da morte, vem o julgamento. Aí eu te pergunto, para onde que a nossa alma vai? A gente vai ter um encontro com Jesus ou vai virar churrasco do capeta? É hora de sacudir, igreja. Nós podemos fazer o que for, meus irmãos. Não é que eu estou dizendo que a nossa vida tem que ser um mar de sofrimento. Mas existe propósito maior em nossas vidas. Esse propósito é levar o nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Os músicos podem tomar o seu lugar também. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos e começa a orar a Jesus. Pede perdão ao Senhor por quantos Saulos, por quantos Paulos já passaram em sua vida. Mas nenhuma dessas situações você pôde ter sido Barnabé. Mas que Jesus venha levantar Barnabés aqui essa noite. Que a gente não possa ter medo de falar de Jesus. Que a gente não possa ter medo de inserir as pessoas, aqueles que é desprezado, aqueles que são largados nesse mundo. Que a gente possa inserir eles na comunidade. Que a gente possa inserir eles em Jerusalém. Deus, tem de misericórdia de nós, Pai. A gente estava perdido. A gente estava sem rumo, Senhor. Mas só que o Senhor nos achou e nos escolheu, Pai. Que a gente não possa ser pedra de tropeço na vida de ninguém, Senhor. E que nós possamos ser, Pai, agentes transformadores, Pai, da Tua palavra, Deus. Deus, modifica o nosso coração, Deus. Muda a nossa mente, Pai. Senhor, que Damasco, Deus, possa ser presente. Que o encontro possa ser presente todos os dias.